A gente vai começar uma série de aulas a respeito do Sermão do Monte. A gente começou com uma breve introduçãozinha a respeito da felicidade, a respeito do principal propósito do ser humano no universo, que é glorificar a Deus e ser feliz em Deus. Mas antes de começar cada detalhe do Sermão do Monte, cada característica que a gente vai ver, precisamos entender algumas coisas antes. Então, vou compartilhar minha tela aqui com vocês para que a gente possa entender algumas coisas. Basicamente, o Sermão do Monte fala a respeito do caráter do cristão. Eu comecei falando sobre a felicidade para dar um pano de fundo, mas a felicidade ela é um resultado de algo que vem antes. E o que vem antes é o caráter do cristão apresentado por Jesus. A mensagem do Sermão do Monte é dirigida diretamente aos discípulos de Jesus. Se a gente for ler aqui Mateus capítulo 5, no versículo 1 e 2, diz assim: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos e ele passou a ensiná-los. Como eu disse na breve introdução da aula passada, Jesus ele estava com diversas pessoas ali, ele olhou para a multidão, tinham diversas pessoas ali, mas no meio dessa multidão tinham pessoas que não criam em Jesus verdadeiramente e também tinha pessoas que criam em Jesus. Mas mais próximos de Jesus estavam os discípulos. Então o texto diz que os discípulos se aproximaram de Jesus e Jesus passou a ensiná-los. Ou seja, a mensagem do Sermão do Monte é dirigida diretamente aos discípulos de Jesus, que são aqueles que verdadeiramente criam em Jesus, são as pessoas regeneradas, são as pessoas salvas, ok? Então, a gente pode entender que apenas aqueles que são regenerados e têm fé em Jesus, eles podem ter o caráter que Jesus descreverá, podem ser verdadeiramente felizes e podem alcançar a recompensa final que é descrita em cada versículo. Porque somente essas pessoas? Porque as características que Jesus descreve, elas são produzidas pelo Espírito Santo. Se a gente lê lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22, a gente lê o seguinte: Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E essas características, todas elas são um gomo que formam um fruto. E esse fruto é denominado fruto do Espírito Santo. Ou seja, é um fruto que não é produzido naturalmente pelo ser humano, mas ele é produzido pelo Espírito Santo que habita dentro desse ser humano. E o Espírito Santo ele habita apenas em pessoas que são regeneradas e têm fé em Jesus. Portanto, e essas características de Gálatas 5, elas são semelhantes às bem-aventuranças que são descritas por Jesus no Sermão do Monte. Portanto, somente essas pessoas elas alcançam essas coisas aqui. Primeiro, essas pessoas elas podem ter o caráter que Jesus descreverá, que são essas qualidades que formam uma pessoa sendo quem ela é. E somente essas pessoas podem ser verdadeiramente felizes e alcançar a recompensa final, porque essas duas coisas aqui, elas são resultados, consequências de viver, de ser essa pessoa que Jesus descreve, ok? O caráter. A verdadeira felicidade emana do caráter estabelecido por Jesus e também de sua recompensa futura. Então, o que a gente vê no mundo é que a felicidade das pessoas, em sua maioria, depende de bens materiais, depende de outras pessoas, depende de circunstâncias, depende de N coisas que não são aquilo que Jesus descreveu. Simplesmente Jesus descreveu o caráter de uma pessoa. A pessoa ela é feliz sendo alguém, não tendo alguém ou tendo uma coisa, um bem material. Outras considerações aqui. Todos os crentes devem ser assim. O que isso significa?
que muitas vezes a gente observa que existem distinções entre pessoas. As pessoas que têm posições na igreja, exemplo, pastores, líderes, integrantes do Ministério de Louvor, muitas vezes as pessoas elas fazem distinção entre essas pessoas, como se as que possuem posições, elas são melhores espiritualmente, são mais capacitadas espiritualmente do que os demais membros da igreja. Mas isso não é real. Isso, claro, a questão da vida espiritual da pessoa depende de cada um. Mas relacionado às bem-aventuranças, Jesus quer dizer que todos os cristãos devem ser assim. Isso não é para os pastores, isso não é para os líderes, isso não é para pessoas que possuem posições. E isso, todas essas características, esse caráter é para todos os cristãos, independentemente de posições, de status ou de qualquer outra coisa. Outra consideração: todos os crentes devem manifestar todas essas qualidades. O que isso significa? Que um cristão não pode ser manso e o outro ser humilde de espírito. O primeiro cristão deve ser manso e humilde de espírito, e o segundo cristão também deve ser manso e humilde de espírito. A gente não pode se apegar apenas a uma qualidade e deixar todas as outras de lado, porque assim como a gente leu em Gálatas, são vários gomos que formam um fruto apenas, não são vários frutos. Então, todos nós, como crentes, nós devemos manifestar todas essas características que Jesus descreve. Então, todas essas características são para a gente, ok? Outra consideração: as qualidades desse caráter modelo não são tendências naturais. Lembrando a respeito do fruto do Espírito, é um fruto do Espírito, não é algo natural do ser humano. Então essas características que Jesus descreve, elas não são tendências naturais, a gente não nasce com elas. A gente pode ter uma dúvida quanto a isso, porque podemos conhecer pessoas que não são cristãos, não têm fé em Jesus, mas elas muitas vezes são mais mansas do que a gente, elas são mais tranquilas, mas isso é relacionado ao temperamento natural que a pessoa nasce. Uma pessoa que tem pais que são naturalmente mais tranquilos, ela muito provavelmente vai nascer e vai adquirir essa característica herdada dos seus pais. Mas o que Jesus quer dizer aqui é que, exemplo, há uma pessoa que no momento não crê em Jesus e ela não é mansa, ela é brava, ela é irritada, ela é totalmente estressada. Mas num dado momento de sua vida ela se converte, ela crê em Jesus e no decorrer da sua caminhada cristã ela vai sendo aperfeiçoada pelo Espírito Santo e ela deixa de ser estressada, brava, irritada e ela passa a ser uma pessoa muito tranquila e mansa. Aquilo não foi herdado dos seus pais. Ela pode ter dado essa característica anterior dos seus pais, de ser irritada, estressada, mas a partir do momento que ela se converteu e passou a ter uma vida com Jesus, o Espírito Santo foi moldando ela e ela obteve uma nova característica, ela foi transformada numa nova pessoa. Então é isso que Jesus quer dizer, não são tendências naturais. Isso aqui, essas características, elas são produzidas pelo Espírito Santo em nós. E a última consideração é ser diferente dos que não creem. Ou seja, ser diferente do mundo, ser diferente das demais pessoas que não creem em Jesus ainda. E é para que elas creiam em Jesus. Então, sermos assim, termos essas características, termos esse caráter que Jesus demonstrou, tem como por objetivo ser diferente das demais pessoas, para que elas possam ver algo de diferente em nós. Então muitas vezes a gente acredita que as diferenças elas devem estar na questão física, né? Não julgando outras pessoas, mas existem determinadas comunidades
religiosas que acreditam que as roupas, o modo de você arrumar o cabelo, qualquer outra coisa física é o fato que vai nos diferenciar das outras pessoas, mas não é isso. É lógico que a gente tem que ter noção do que a gente faz com o nosso corpo, a gente tem que ter noção das roupas que a gente veste, mas o que Jesus quer falar é algo muito mais interior. Não é algo físico, algo exterior, é algo que vem de dentro para fora, é algo que está dentro do nosso coração e isso vai produzir atitudes exteriores. Então, Jesus ele vai muito mais profundo do que muitas vezes a gente acredita. Então, são essas as considerações que a gente precisa entender antes de começar as questões específicas das bem-aventuranças. Então, todos os crentes devem ser assim, independente de posição ou status. Todos os crentes devem manifestar todas essas qualidades, não abraçando uma qualidade em detrimento das outras. As qualidades desse caráter modelo não são tendências naturais, nós não herdamos dos nossos pais, mas sim do Espírito Santo, e tem por objetivo ser diferente dos que não creem. Então Jesus ele quer imprimir esse caráter em nós para que possamos mostrar ao mundo não quem nós somos, mas quem é o nosso Senhor, o nosso Deus. Amém? Então fique comigo nas próximas aulas que nós iremos agora esmiuçar o texto do Sermão do Monte para entender cada coisa específica. Amém? Fique com Deus e até a próxima aula.